Oi, eu sou Paulo Werneck, eu sou editor da revista 451 e eu estou aqui no programa Na Varanda da Casa de Cultura do Parque para falar sobre uma figura obscura do mercado editorial e das artes gráficas do século XX. Eu vou falar sobre o médico Fritz Kahn. Fritz Kahn era um médico judeu, alemão, que conseguiu fugir do nazismo. Ele fugiu de Hitler ali no final dos anos 30 e se estabeleceu nos Estados Unidos como um dos maiores divulgadores científicos do seu tempo, né? Ele, como médico, ele escreveu uma série de livros sobre vida sexual, sobre educação sexual, foi um pioneiro dessa área, numa época ainda muito puritana em que ninguém falava sobre sexo. Ele percebeu que existia um espaço para falar no lugar de um médico, né, como um médico, a autoridade de um médico, e dar conselhos para os jovens casais que estavam prestes a se casar. Então ele publicou uma série de livros no mundo inteiro. Aqui no Brasil também foi uma febre. Lá pelos anos 50 e 60, as editoras brasileiras publicaram livros como esse, como Amor e Felicidade no Casamento, que traz uma série de conselhos sobre o casamento e sobre a vida, a vida conjugal. Por exemplo, se a mulher deve ou não aprender a cozinhar para agarrar o marido, quais são os homens, os perfis de homens com os quais ela deve se casar e com quais homens ela não deve se casar. Enfim, é uma série de preconceitos, machismo e tudo aquilo que a gente já conhecia do ambiente da religião transportado para uma linguagem, para uma pretensa linguagem científica. Pois é, mas por que eu estou falando então desse cara que escreveu esses livros que hoje estão ultrapassados e que são encontrados aos montes, nos sebos, por um preço baixíssimo? Porque o Fritz Kahn, além de ser um divulgador científico e um pioneiro da educação sexual, ele foi principalmente um pioneiro das artes gráficas, da infografia. Então, por exemplo, se a gente pode ver aqui nessa edição de Nossa Vida Sexual, é uma edição brasileira. Você vê na capa, tem aí um casal muito respeitável namorando no bosque. E esse livro traz já alguns dos infográficos do Fritz Kahn. Vejam só, por exemplo, esse esquema do aparelho genital masculino, né? Então isso numa época em que ainda era muito limitada a tecnologia para fazer infografia, era tudo muito baseado em desenhos à mão. Ele fez de maneira artesanal esses desenhos que são hoje em dia considerados ícones e desenhos pioneiros da história da infografia. Eu vou mostrar aqui um outro desenho. Ele tem uma série de livros publicados no Brasil. Ele era publicado pela editora Civilização Brasileira, que era uma editora bastante progressista, de esquerda. Então era considerado moderno, para frente, falar sobre educação sexual. Olha só, aqui essa é uma tabela com os tipos de seios, né? Então ele classificava muito cientificamente os seios entre cônico pendente, hemisférico pendente, seio em botão, cilíndrico pendente, cônico ou hemisférico, né? Isso aqui é a tabela dos tipos de seios. E nos últimos anos, o trabalho do Fritz Kahn como infografista vem sendo recuperado por um sobrinho dele que pesquisou e publicou essa edição aqui pela editora Taschen, que é um livro belíssimo, grosso, como vocês podem ver, que reúne a obra gráfica do Fritz Kahn, né? Sempre voltada para temas científicos. Ele era um super desenhista que tinha uma imaginação muito maluca também, né? Então, um dos trabalhos mais conhecidos dele é uma concepção do corpo humano como se fosse uma fábrica, né? Essa ilustração aqui, o homem como uma fábrica. Então você vê que lá na cabeça tem uns homenzinhos trabalhando numas salas, tem aqui o aparelho respiratório soltando ali uma coisinha pelo nariz, e tem roldanas, tem sistemas de transporte, né? Ali a tubulação do aparelho respiratório, digestivo, sistemas de drenagem, né? Quer dizer, é uma loucura a cabeça do Fritz Kahn, a forma como ele encontrou para explicar graficamente o funcionamento do nosso corpo. Então esse livro, que está inclusive disponível no Brasil, ele tem todas as ilustrações aí, todo o trabalho que ele realizou, né? Muitas vezes ele falava também de doenças. Então tem os infográficos que mostram, por exemplo, como a sífilis vai tomando conta do nosso corpo. Aqui tem, tá vendo? São sempre muito bonitas as ilustrações. Ele parece que às vezes tem algo de quadrinhos, né?
E, e esse trabalho foi recuperado nesse volume, que mostra a importância dele como pioneiro da infografia. É isso, inclusive, que é a expressão que dá título ao livro. Fritz Kahn, pioneiro da infografia. E, além desse trabalho importante nas artes gráficas, o Fritz Kahn também deixou uma marca na cultura brasileira. Isso que é curioso. O Fritz Kahn foi publicado aqui, era uma moda entre a classe média bem informada, ter livros dele em casa, falar de sexo com os filhos, dar para sua filha ou para o seu filho um livro que explica como funciona o sexo. Então isso era considerado uma coisa para frente, progressista. E o Nelson começou a implicar com o Fritz Kahn, o nosso maior dramaturgo, Nelson Rodrigues, publicava crônicas criticando a educação sexual, falando que aquilo, na verdade, era para preás, e não para pessoas, não para seres humanos. E o Nelson dizia também que a educação sexual não era inútil para o ser humano, porque o que a gente precisa é de uma educação para o amor. Nesse caso é difícil a gente discordar dele, ainda mais depois de conhecer as ideias bastante retrógradas do Fritz Kahn nos seus livros, apesar dessa aparência de modernidade e de discurso científico. O Nelson Rodrigues chegou inclusive a colocar o Fritz Kahn no começo desse livro aqui, que eu considero um dos melhores livros do Nelson Rodrigues. É um romance em forma de folhetim. Ele publicava todos os dias um capítulo no jornal, e é uma história daquelas tórridas que o Nelson Rodrigues sabe contar muito bem, que conta a vida de uma família no interior do Espírito Santo, que tem um escândalo no começo no começo da narrativa. O pai da engraçadinha, que quem viu a série de TV baseada nesse livro vai se lembrar que foi vivida pela Alessandra Negrini. O pai dela era um deputado muito respeitado, muito com uma vida moral exemplar. Ele se mata no começo do livro, e debaixo do travesseiro dele é encontrado nada menos do que um livro de Fritz Kahn, o livro Nossa Vida Sexual. Eu vou ler aqui a passagem. Ele fala aqui: imagina você o que eu descobri na cama do Dr. Arnaldo, debaixo do travesseiro. Faz uma ideia. O outro não fazia ideia nenhuma. Então o médico contou que encontrara lá o livro A Nossa Vida Sexual, de um autor alemão. Era uma confidência, ou se preferirem, uma inconfidência sem importância. Podia-se estranhar que, tendo na sua biblioteca os clássicos fabulosos, os Tito Lívios, os Horácios, os Calderons, os Lope de Vega, o suicida optasse por uma leitura mais moderna. A indiscrição soltou na rua os abismos da alma popular. Cada um de nós, individualmente, pode não ter o sexo na cabeça, mas o povo o tem. O pobre, para sobreviver, precisa da pornografia. De um momento para o outro, aquele livro de divulgação, limpamente didático, nobremente científico, parecia mais uma parede rabiscada de privada. Senhoras diziam entre si, num horror cochichado: nossa vida sexual. Então aconteceu essa coisa atroz. Uma cidade, ou mais do que isso, um estado inteiro passou a especular sobre o suicídio. Então, o Nelson Rodrigues faz essa descrição que é bastante cômica, né, desse drama que abre o livro, é a morte do pai da engraçadinha, que tem debaixo do seu travesseiro um volume do livro Nossa Vida Sexual, do Fritz Kahn. E isso é suficiente para incendiar a imaginação popular, que começa a especular sobre por que aquele homem tão admirável, por que aquele deputado exemplar tinha debaixo do travesseiro um livro de educação sexual. É isso aí. Então eu queria falar sobre o Fritz Kahn, sobre essa figura que não está no primeiro plano da cultura, mas ele é muito interessante, ele deixou marcas na cultura brasileira e deixou esse livro da editora Taschen, Fritz Kahn, pioneiro da infografia. Muito obrigado